Olá, sejam bem-vindos à nossa conversa de hoje. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Em vez de analisar vários artigos, vamos mergulhar fundo, mas muito fundo, em um único capítulo de um texto com mais de 3.000 anos, o capítulo 24 de Deuteronômio. E, para nos guiar, a gente está usando duas bíblias de estudo, a Roma e a NAA. Elas têm comentários e notas que ajudam a iluminar o texto. A nossa missão aqui é tentar entender o que esse conjunto de leis sociais, escrito tanto tempo atrás, ainda pode ensinar para a gente hoje, sabe? Sobre justiça, dignidade, responsabilidade comunitária. E é uma escolha fascinante, porque Deuteronômio é basicamente uma coleção de leis, de discursos para uma nação que estava se formando. E o capítulo 24, ele é um microcosmo disso tudo. Em poucos versículos, ele fala de casamento, de economia e do que a gente hoje chamaria de uma rede de segurança social. É um retrato muito vivo das preocupações de uma sociedade tentando se organizar de um jeito justo. Certo. Então vamos começar por onde o próprio capítulo começa. E olha, é com uma lei que, lendo hoje, soa muito estranha. É sobre divórcio e recasamento. O cenário é o seguinte: um homem se divorcia da esposa porque achou nela alguma coisa indecente. Aí ela, livre, se casa com outro homem. Se esse segundo casamento acabar, seja por divórcio ou morte, a lei proíbe o primeiro marido de se casar com ela de novo. A minha primeira reação foi: por quê? Qual o sentido de proibir que eles fiquem juntos de novo? Essa é a pergunta certa, porque o ponto central da lei não é o divórcio em si, mas essa proibição específica do recasamento. E as notas das nossas fontes são essenciais aqui. A Bíblia de Estudo NEE explica que isso é um exemplo de jurisprudência. É uma lei baseada num caso prático, sabe? E o objetivo principal era, na verdade, proteger a mulher. Proteger a mulher? Como assim? A proibição parece que limita as opções dela. Pensa no contexto da época. A lei impedia que ela fosse tratada como um objeto, tipo uma propriedade que o primeiro marido poderia simplesmente descartar e depois, se fosse conveniente, pegar de volta. Se ele se divorciou dela por uma coisa indecente, essa decisão tinha que ser final, ele não podia só mudar de ideia depois que ela já tinha refeito a vida. A lei criava uma consequência permanente para a decisão dele. Ah, entendi. Então a lei está, na prática, forçando o homem a levar a sério sua própria acusação. Se ele a dispensou por um motivo grave, ele não pode simplesmente fingir que o motivo não existiu mais tarde. Ele tem que arcar com as consequências. Exatamente. A Bíblia Holman reforça essa ideia. Ela sugere que a regra fazia os maridos pensarem 2, 3 vezes antes de pedir o divórcio por um motivo qualquer. Se ele aceitasse de volta, estaria meio que admitindo que a tal coisa indecente não era tão grave assim, ou talvez nem existisse. E tem um último ponto que a Nassi destaca que é fundamental. Essa lei era uma concessão à dureza do coração das pessoas. Não era o ideal, sabe? Mas era uma medida pragmática para garantir um mínimo de decência e proteção para a mulher numa sociedade que era, fortemente patriarcal. Essa ideia de regras pragmáticas para proteger as pessoas parece ser um fio condutor, né? Porque o texto sai do casamento e vai direto para um assunto que afeta todo mundo. Dívidas, penhores. E a primeira regra já é curiosa. O credor não pode entrar na casa do devedor para pegar a garantia. Essa regra é muito, muito poderosa. Ela estabelece um limite claro por poder do credor. Pensa bem, entrar na casa de alguém para tomar um bem era um ato de força, de humilhação. A lei dizia, na prática, você tem direito à sua garantia, mas não tem o direito de violar o espaço privado, o santuário da casa e a dignidade dessa pessoa. O poder do credor parava na porta. E o devedor tinha que trazer o objeto para fora. Isso mantinha um mínimo de agência para ele, de respeito. Isso. Ok, a regra da casa faz todo sentido em termos de dignidade. Mas logo em seguida vem outra, ainda mais específica. Se a garantia for a capa de um homem pobre, o credor tem que devolver ao pôr do sol. Por que esse detalhe do horário? Porque aquela capa não era só uma peça de roupa. Como as notas da Enaui explicam, para um homem pobre, aquela capa era muitas vezes seu único cobertor.
Era o que o mantinha aquecido durante as noites frias no deserto. Nossa, então não é sobre a roupa, é sobre a sobrevivência. A lei está literalmente dizendo: não deixe o cara passar frio à noite por causa de uma dívida. A vida dele vem antes do seu direito de ter a garantia ali 24 horas por dia. Exato. A lei está fazendo uma escolha de prioridades aqui. A sobrevivência e o bem-estar humano são mais importantes que o direito irrestrito à propriedade. E se essa regra já é forte, a que vem logo em seguida no versículo 6 é ainda mais vital. Ela proíbe tomar como penhor as pedras de um moinho. Nem as duas, nem mesmo só a de cima. E por que as pedras de moinho eram tão intocáveis? Porque elas eram um equipamento fundamental para uma família fazer pão. Moer grãos era a base da alimentação, entende? Tomar o moinho de alguém era o equivalente a confiscar os meios de subsistência daquela família. O texto é explícito sobre isso. Diz que pegar o moinho como penhor é penhorar a vida da pessoa. Quer dizer, você pode até pegar o casaco do cara durante o dia, mas não a máquina de fazer pão dele. A linha vermelha, o limite absoluto, é a capacidade da pessoa de se alimentar. Exatamente, é uma linha muito pragmática. Então, quando a gente junta essas leis, a da casa, a da capa e a do moinho, emerge um princípio muito claro. A economia não pode operar num vácuo moral. Existem limites éticos, baseados na dignidade e no direito à vida que não podem ser cruzados, mesmo numa transação comercial legítima. E essa proteção dos vulneráveis não para na porta de casa, né? O texto leva essa mesma lógica para o ambiente de trabalho e até para o campo, com as regras da colheita. A primeira lei que aparece nesse bloco é sobre o pagamento dos diaristas. Sim, nos versículos 14 e 15. A regra é simples e direta. O salário do trabalhador diarista deve ser pago no mesmo dia, antes do pôr do sol. E a justificativa é dada sem rodeios, porque ele é pobre e a vida dele depende disso. É uma honestidade brutal. Não tem espaço para o empregador dizer: te pago amanhã ou no fim da semana. A lei reconhece que o pagamento de hoje é a comida de hoje para a família daquele trabalhador. Reter o salário era literalmente deixar uma família com fome. A lei intervém para equilibrar a balança de poder na relação de trabalho, protegendo quem está na posição mais frágil. E essa mesma mentalidade se aplica às famosas leis da colheita, que vem logo em seguida. Assim, as leis de respiga. A instrução para os donos de terra era: quando estiver colhendo os seus grãos, não volte para buscar um feixe que você esqueceu no campo. Quando estiver colhendo azeitonas, não passe uma segunda vez nos galhos. E o mesmo para as uvas. O que sobra não é seu. Exato. E a lei especifica para quem é essa sobra. Será para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. E aqui está o ponto crucial. Isso não era um convite à caridade. Não era uma sugestão para os ricos serem generosos se estivessem de bom humor, sabe? Isso é fascinante, porque soa muito diferente da nossa ideia moderna de caridade, que é vista como algo voluntário, uma escolha pessoal. Ali era uma obrigação estrutural, quase um imposto pago em produto embutido na própria prática da agricultura. Isso mesmo. A Bíblia Holman destaca que, nesse sistema, os ricos, os proprietários de terras, assumiam uma responsabilidade legal de amparar os menos favorecidos. Era um direito dos necessitados, não uma esmola dos ricos. E as duas fontes enfatizam a justificativa que se repete como um refrão ao longo do capítulo, a espinha dorsal moral de tudo isso. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito. Essa frase aparece várias vezes. É como se o texto dissesse: a razão pela qual você deve cuidar do estrangeiro, do órfão, da viúva, é porque você já esteve no lugar deles. Você sabe o que é ser vulnerável. É exatamente isso. A memória coletiva da opressão não era para ser uma fonte de trauma ou vingança, mas um motor para a empatia e a justiça social. O sofrimento passado deveria ser transformado em uma política pública de cuidado no presente. Eles deviam cuidar desses três grupos: o estrangeiro, o órfão e a viúva, que eram os que não tinham a estrutura de clã para protegê-los, porque eles mesmos já tinham sido um povo sem terra, sem proteção e sem direitos no Egito.
A empatia era lei. Então, além dessa justiça social, o capítulo também parece estabelecer uns princípios de justiça individual, que soam incrivelmente modernos. O versículo 16, por exemplo, diz: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. A importância desse princípio é difícil de exagerar. Em muitas, talvez na maioria das culturas do mundo antigo, a punição coletiva era a norma. Se um homem cometesse um crime de traição, por exemplo, não era incomum que a família toda, esposa e filhos, fosse executada com ele. A culpa era familiar. Essa lei em Deuteronômio é radical. Ela estabelece um pilar da justiça que hoje nos parece óbvio, mas que na época era revolucionário. A culpa é pessoal, intransferível. Você responde pelos seus atos e só por eles. É a base de todo o nosso sistema de justiça criminal, essa ideia da responsabilidade individual. E no meio dessas leis tão sérias sobre vida, morte e justiça, tem uma que parece saída de outro lugar, quase um luxo, é a do versículo 5. Um homem recém-casado não deve ir para a guerra, nem receber outros encargos públicos por um ano inteiro. Ele deve ficar livre em casa e alegrar a sua mulher. O que é isso? É uma lei surpreendente, não é? Numa sociedade que claramente precisava de soldados e de trabalhadores, isentar um homem de todas as suas obrigações cívicas por um ano inteiro é uma declaração de valores muito forte. E o objetivo declarado não é nem pragmático, tipo, para que ele tenha filhos e aumente a nação. O texto diz para alegrar a sua mulher. O foco é na felicidade e no bem-estar do novo casal. Exatamente. A lei reconhece que o primeiro ano de casamento é fundamental para estabelecer as bases de uma nova família. Ao proteger esse tempo, a lei está investindo na saúde da sociedade a longo prazo. Ela valoriza a formação de laços e a estabilidade do lar como algo tão importante para a nação quanto ter soldados na fronteira. Uau! Então, tentando amarrar tudo isso, Deuteronômio 24, esse pequeno capítulo, nos dá um projeto de sociedade que é surpreendentemente complexo. Ele busca equilibrar a economia com a ética, proteger a dignidade dos mais fracos em todas as áreas da vida e ainda estabelecer princípios de justiça individual que, levaram séculos para se tornarem comuns no resto do mundo. É muito mais do que só uma lista de regras antigas. Sem dúvida. E o que conecta tudo isso é a ideia de que a lei precisa ser moldada pela empatia. E essa empatia, como a gente viu, não é deixada ao acaso. Ela é sistematicamente ancorada na memória coletiva. A frase "lembre-se de que foi escravo no Egito" é um motor moral que força a comunidade a olhar para os seus membros mais frágeis e a agir. É um lembrete constante de que a justiça não é um conceito abstrato, mas uma resposta prática à lembrança do próprio sofrimento. O que nos deixa com um pensamento final, uma pergunta para quem nos ouve refletir. O texto insiste que a memória das próprias lutas de um povo é o fundamento para sua justiça social. Então a questão é, de que forma a memória coletiva de uma nação sobre suas dificuldades, suas injustiças passadas, pode ou deveria moldar suas leis e seu compromisso com a justiça hoje? Quais são as nossas versões modernas de lembrar do Egito,